Oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, louvamos e bendizemos o seu nome, porque temos um Deus muito grande, muito poderoso, capaz de resolver todos os problemas, capaz de nos dar entendimento para compreendermos coisas difíceis. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Queremos aprofundar-nos mais neste capítulo. Sabemos que foi o Senhor que enviou o Miguel e para ele nós pedimos uma bênção muito especial. Já percebemos que todas as coisas acontecem porque o Senhor conduz, dirige, permite, e sabemos que este grupo está desejoso, ansioso, disponível, aberto para receber um pouco mais desta luz e por isso entregamos o Miguel nas suas mãos e cada um dos que está aqui para que estejamos bem atentos e possamos entender a mensagem. Que o seu Espírito dirija todas as coisas em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom dia a todos, os que entretanto também chegaram, e dizer só que estou muito contente de poder estar outra vez aqui convosco para continuarmos o estudo de Daniel 11. E eu peço só que me possam permitir o compartilhamento de tela. Eu penso que enviei a solicitação. Ok, Posso fazer um pedido? sim, irmã. Como nós brasileiros não falamos português de Portugal, se você puder falar um pouquinho mais devagar, fica mais fácil para a gente Ok. entender. Nós Ok, agradecemos. vou ter atenção a isso, irmã, está bem? Hoje eu também penso que o estudo vai ser um bocadinho mais leve. Da última vez foi muita informação para dar um contexto, mas hoje vamos só rever um bocado do que vimos no passado e ler alguns textos de Ellen White, e depois até vou dar um espaço para vocês fazerem perguntas, caso vocês as tenham, está bem? Ok. Muito bem. Vocês conseguem ver aqui? Sim. Ok. Então, nós vamos fazer um apanhado do que nós vimos no estudo passado. No estudo passado, nós vimos que esta profecia que nós chamamos Daniel 11 abrange os capítulos 10 a 12 e que o versículo de introdução, que é Daniel capítulo 10, versículo 1, é a chave para entendermos isto. Porquê? Porque diz que foi revelada uma palavra, ou seja, uma conversa que nós vimos que é entre o anjo e Daniel, ok? E essa conversa, essa palavra, essa revelação é verdadeira. E como vocês podem ver aqui nos textos, nós vimos que a verdade significa uma explicação sem símbolos ou uma interpretação, ok? Cada vez que um anjo vem falar com Daniel, é sempre para explicar, nunca para complicar, digamos assim. Tanto que vejam que Daniel, ele diz que entendeu a palavra do anjo. Ok? Mas pronto, isto é só um apanhado, nós não vamos, obviamente, voltar a fazer um estudo sobre o assunto. Tem aqui o comentário bíblico que diz a mesma coisa, que chegou à mesma conclusão que nós chegamos. Até mesmo teólogos modernos admitem que esta profecia, última profecia do livro de Daniel, é literal, ok? Não é simbólica. Até os nossos pioneiros, ok? E nós vimos isto tudo no estudo passado, só estou a fazer aqui uma revisão para vocês se lembrarem. E nós vimos a história, não é? Começando a partir de Daniel 11:2, e no versículo 6 nós conseguimos então identificar Rei do Norte e Rei do Sul, ok? O Rei do Sul apareceu no versículo 5, o Rei do Norte só aparece no versículo 6, juntamente com o Rei do Sul. Basicamente, Rei do Norte é quem domina a Norte e Rei do Sul é quem domina a Sul, ok? E o ponto de referência é a terra do profeta Daniel. Basicamente, nós podemos chegar a essa conclusão porquê? Porque se o Rei do Norte tinha a capital aqui, não é? Governava aqui, e o Rei do Sul governava aqui, o espaço entre eles é basicamente a terra do profeta Daniel. Então é uma conclusão lógica e faz sentido. No mapa, se nós aplicarmos esta divisão, ok? No mapa de hoje em dia,
o norte tem alguns países, não é, que nós podemos ver, a sul tem outros países. Pronto, é só para nós podermos comparar no mapa de hoje em dia. Então, rei do norte é um rei que governa a norte, rei do sul é um rei que governa a sul. Simplesmente isso. E foi o próprio anjo que definiu assim as expressões. Também vimos que o rei do norte e o rei do sul, eles vão variando ao longo do tempo, ok? No versículo 5, o rei do sul era o Ptolomeu I, só que no versículo 6 é o Ptolomeu II, Filadélfia, ok? Mas no texto bíblico só aparece rei do sul. A Bíblia de Estudo de Andrews dá aqui uma dica interessante para nós, porque, como nós já vimos, Daniel 11 não fala do nome específico das pessoas. Lembram-se? Não está lá a dizer, olha, um Antíoco II Teos vai receber a filha do... Não. Está lá só pronomes ou expressões, como Rei do Norte, Rei do Sul e outras. Então nós temos de olhar para a história. Está bem? Era impossível nós sabermos o que é que Daniel 11 está a falar sem olhar para a história. Por isso andam de mãos dadas. Uma nota que eu acho que é muito importante e que nós também vimos no estudo passado foi, no livro de Daniel, até mesmo em profecias simbólicas, como o capítulo 8, as expressões norte, sul, este e oeste significam apenas uma coisa: direções geográficas. Ok? Quando diz que o bode vinha do oeste, o bode é simbólico do Império da Grécia, certo? Mas realmente ele veio do oeste. Ou seja, quando nós vemos em profecia estas expressões, no livro de Daniel, norte, sul, este e oeste, é sempre no sentido geográfico, está bem? Norte e sul são atemporais. O que é que isso significa? Significa que não dependem do tempo. Ou seja, norte e sul existia no tempo de Daniel, norte e sul existia no tempo dos gregos, norte e sul existia no tempo dos romanos e norte e sul existe hoje. Por isso, hoje em dia, existe um rei do norte e um rei do sul. Porque a profecia, ela estende-se até o tempo do fim. E essas expressões vão aparecer. Nós veremos novamente isso. Tanto que, vejam bem aqui, a estrutura do capítulo 11 é mais ou menos desta forma, de forma genérica. Do versículo 5 ao 15, o foco da região é norte e sul, ok? Fala rei do norte, rei do sul, rei do norte, rei do sul. Só que no 16 nós vimos que se introduzia um novo poder, os romanos. E os romanos é uma entidade separada do rei do norte e do rei do sul. Eu sei que muita gente acha que Roma é rei do norte, mas não. Está bem? Roma não se encaixa na descrição de rei do norte, porque Roma, os imperadores governavam a partir do oeste, a partir de Roma, ok? Mas alguém pode dizer, mas eles tinham territórios conquistados ali na região norte. É verdade. Mas também tinham territórios conquistados na região sul e na região oeste. E agora? Entendem? Roma não se encaixa na descrição de Rei do Norte. Mas depois, nós vemos então que o foco passou para o mundo ocidental. Tanto que nos versículos da casa dos 30, vocês vão de ver a perseguição ao povo de Deus na Idade Média. Ok? Isso foi essencialmente na Europa. No versículo 40, volta a aparecer Rei do Norte e Rei do Sul. Ou seja, se nós quisermos manter o padrão profético, nós vemos que o foco passou outra vez para a região de onde a profecia começou, digamos assim. Tanto que o comentário bíblico, em português, não é? Comentando precisamente o versículo 40, diz: aqui no versículo 40, o rei do norte e o rei do sul são mencionados pela primeira vez desde os versículos 14 e 15. Por outras palavras, o rei do norte e o rei do sul voltam a aparecer no 40 depois de um grande intervalo sem eles aparecerem. Só existe uma pequena exceção, que o rei do sul aparece nos versículos da Casa dos Vinhos, só uma vez ali, mas o foco é essencialmente no mundo ocidental. Quando o foco passa realmente outra vez para Rei do Norte e Rei do Sul é a partir do versículo 40, está bem? Nós paramos aqui na última parte do estudo, que foi que, vejam, na segunda metade do século XX, ou seja, nos anos 1950 para a frente, a nossa igreja começou a mudar vários aspectos da nossa teologia. E é engraçado que se reuniu um comitê, ou seja, um grupo, para estudar o final de Daniel 11.
Mas é engraçado que, apesar de eles não terem chegado a um acordo, eles concluíram o seguinte: independentemente de quem seja o rei do Norte e o rei do Sul, na realidade têm de ser poderes localizados geograficamente onde? Nas regiões originais do rei do Norte e do rei do Sul, no início da profecia, ou seja, no Mediterrâneo Oriental, no que hoje nós conhecemos como o Médio Oriente. Ok? Muito bem. Então vamos partir. Oi, foi o Miguel Houve que uma paragem. travou? Houve uma paragem, não houve? Acho que sim, foi o Miguel Sim, que travou. sim, sim. É, porque já estava a pensar que era do meu telefone. Ou da minha rede. Eu achei que era do meu computador. Ai, Ai, ele caiu. Penso Pois que é. caí. Penso que caí da reunião, mas estou de volta. Graças a Deus. Amém. Isto, pois é. isto aqui, às vezes, o inimigo quer atrapalhar, não é? Mas pronto. Vocês conseguem me ouvir, certo? Sim, Sim, sim. agora ouvimos. Ok. E vocês conseguem ver o PowerPoint, certo? Sim. Domingo ou Ok. sábado. Certo. Exatamente, exatamente. Estávamos aqui, não é? Porque realmente, eu estava a falar que a questão do dia do Senhor é aquela questão, não é? Se o sábado ou o domingo é o dia do Senhor. Nós sabemos que a nossa igreja defende que o sábado é o dia do Senhor. E ao diz assim: sinto-me muito grata pelo fato do irmão Scott não estar perdido para a causa. Ele parece total e completamente unido a nós. Parece o irmão Scott de antigamente. E ela continua aí a louvar e tudo mais. Eu quero que vocês me respondam de forma bastante objetiva, tá? Sim ou não? Vocês lendo aqui o texto de Ellen White e a forma como ela escreveu, especialmente destacada a parte azul, vocês acham que a irmã White concordava com o que o irmão ia pregar? Sim ou não? Quem acha que sim? Sim, Põe assim um fixe ou uma mãozinha levantada só para eu ver no Zoom. Quem é Sim, que acha que a irmã White concorda com o tema que vai ser falado pela forma como ela estruturou e escreveu aqui o texto? Concordam? Sim. uhum, Parece que é natural, não é? É óbvio que nós vemos que a irmã White aprova o que o irmão vai falar, pela forma como ela escreveu, tanto que eu destaquei até a parte azul porque é a mais óbvia de todas, porque ela diz: eu pareço total e completamente unida a nós. Ou seja, Ellen White também compartilhava da crença do irmão. E eu penso que isto é uma conclusão natural a que podemos chegar. Só que deixem-vos admitir uma coisa: este texto é falso. Como assim, Miguel? Só muda a parte sublinhada a vermelho. Porque na realidade não existe nenhum irmão Scott. E o que Ellen White estava a referir não era sobre a questão sábado-domingo, era sobre a questão oriental. Vejam só como é que é o texto verdadeiro. Esta noite, ele, o irmão Smith, falará sobre a questão oriental. Sinto muito grata pelo fato do irmão Smith não estar perdido para a causa. Ele parece total e completamente unido a nós. Parece o irmão Smith de antigamente. Vocês acabaram de admitir, virtualmente, que Ellen White concorda com a questão oriental. Porquê? Pela forma como Ellen White escreveu. Só mudou o personagem e o tema, tá? E agora, este é o pastor Smith, que ela estava a referir no texto. Mas para vocês poderem ver, Ellen White, ela fala da questão oriental nos seus escritos, ok? E eu já vos vou mostrar o que é que seria isto da questão oriental e tudo mais. Eu só quero que nós possamos ver mais textos de Ellen White sobre a questão oriental. Ela escreveu este em 1877. Ela diz o seguinte: domingo de manhã, o pastor Smith falou sobre a questão oriental, exatamente o assunto que as pessoas desejavam ouvir. E depois ela continua: aquilo era um dia de reuniões, e ela diz: o grande dia da reunião chegou ao fim. Muitos ouviram a verdade. Ou seja, naquele dia de reunião não se pregou nenhuma heresia, ok? Nem nada que a igreja não pregasse. Pregou-se a verdade até. E depois ela continua e diz: esperamos e oramos para que a boa semente lançada
possa brotar e dar frutos para a glória de Deus. Ou seja, tudo o que foi falado ali, na sua forma geral, estava correto. Era a verdade. Era a boa semente. E ela escreveu isto em 1877. Ou seja, a questão oriental estava incluída na categoria de verdade, de boa semente. Mais tarde, ela escreveu aquele texto que eu vos mostrei. Ok? Ela diz que o pastor Smith iria falar sobre a questão oriental e ela começa a louvar. Só que vocês sabem que naquela altura não havia, como é que eu ia dizer, as nossas luzes no teto, né? Aquilo, quando batia à noite, ok, agora é para ir dormir, não é? E então ela à noite teve que parar de escrever. Mas disse que ia escrever no dia seguinte. E ela escreveu no dia seguinte o resumo do que foi aquela noite. E ela vai resumir, basicamente, a palestra do pastor Smith sobre a questão oriental. Vai comentar como foi. E ela diz o seguinte: a reunião da noite foi muito concorrida. O pastor Smith falou com grande clareza e muitos ouviram com olhos, ouvidos e boca abertos. As pessoas de fora, ou seja, pessoas que nem sequer eram adventistas, pareciam estar intensamente interessadas na questão oriental. E agora vejam bem, ela diz o seguinte: ele, o pastor Smith, encerrou com um discurso muito solene para aqueles que não se estavam a preparar para estes grandes eventos que a questão oriental fala, não é? No futuro próximo. Ou seja, Ellen White ainda por cima diz que os eventos falados pela questão oriental ocorreriam no futuro próximo. Irmã, quer dizer alguma coisa? Queria perguntar, Miguel, estas citações não estão nos testemunhos para a Igreja? Ok, isso é uma boa pergunta. Porquê? Estas citações estão, obviamente, no site de Ellen White. Só que ela escreveu isto para cartas, para pessoas. Ok? Só Uhum. que alguns certos dessas cartas ela pegou para pôr nos testemunhos para a igreja, por exemplo. Ou seja, não pôs a carta toda, mas pôs uns certos. Por exemplo, eu sei que nos testemunhos para a Igreja 4 tem lá aquele texto que nós lemos anteriormente, que ela diz que o Uhum. pastor Smith falou sobre a questão oriental, não é? E que foi Uhum. muito concorrido, barcos e tudo mais. Então, pronto. O que eu estou aqui a trazer é o contexto todo, para nós vermos realmente o geral. Ok? Que ela chama de a questão de leste, ou pelo menos está traduzido assim. Sim, está traduzido assim. Questão oriental, questão do oeste. No inglês é Eastern Question. Ou seja, Sim. literalmente, questão oriental ou questão do oeste. É a mesma coisa. É, Ok? posso perguntar? Pode, irmã? Esse texto que você leu, que falava o nome e não era aquele nome, Sim, tá numa carta, como que sim. você chegou É, a essa este, conclusão? é esta carta aqui, está a ver, irmã? Exatamente o Sim. texto Carta que eu mostrei. 55. Sim, escrito em Hum. 1884. E a outra você está com a alteração tá onde? Estava na parte vermelha, irmã. Ah, Ou nesse seja, mesmo texto. nesse mesmo texto, eu só mudei o personagem e o tema. Está a ver? Para vocês poderem ver, basicamente, que, sem preconceito, não é? Que a forma como ela Knight escreveu aprovava o que o mensageiro ia falar. Ok? Ok. Está bem? Mas foste tu que Obrigada, alteraste, obrigada. Miguel. Foste tu que Di- alteraste. Fui eu que alterei, sim. Ok. Uhum. Porque este texto não Foi existe. uma Ok? forma didática que o Miguel arrumou de fazer-nos raciocinar, tirando Exato. as pessoas e os personagens, para a gente ver como que não muda a Exatamente. situação. Mudou o Exatamente. personagem, mas não muda a situação. Ela estava a concordar com aquilo que ele estava a dizer. Ah, Exatamente. tá. Agora eu Ok? entendi. Entendi. Isso. Entenderam? Obrigada. Obrigada, irmã Yaponina. Sim, é de uma forma didática para não. Porque talvez se alguém já conhecesse a questão oriental ia talvez negar as evidências óbvias para dizer, não, eu acho que ela não concorda. Entendem? Então foi uma forma didática de extrair a confissão, digamos assim. Entendem? Mas pronto, não é nada de grave. Ok. Vou só mostrar o último texto que ela Knight escreveu em 1898, já foi mais tarde ainda, em que ela volta a falar sobre a questão oriental.
Isto foi um dia de reuniões. Ela diz que sentimos que devemos agradecer e louvar a Deus por este grande número de poder ter a oportunidade de ouvir a verdade por si mesmos. E ela diz assim: o pastor Daniels, ok, ela diz antes mesmo que o Dr. Caro está agora a falar às 5 horas da tarde sobre a questão da saúde, e todos nós acreditamos que a questão da saúde é o quê? Verdade, certo? É verdade. É uma doutrina que nos foi dada por Deus. E ela diz o seguinte: o pastor Daniels fala esta noite sobre a questão oriental. E agora vejam como é que ela resume este pensamento. Que o Senhor deu o seu Santo Espírito para inspirar os corações destes dois apresentadores, não é? A fim de tornar a verdade clara. Ou seja, o que eles iam falar, ela chama de quê? Verdade. E ela pede que o Santo Espírito inspire. Obviamente que ela noite nunca ia dizer isto se estivesse a pregar uma heresia. Ok? Ou seja, o que nós podemos concluir, sem dúvida, e isto era só para vos mostrar, que a questão oriental aparece nos escritos de Ellen White e que ela concorda, que ela aprova. Entendem? E se calhar vou dar espaço agora para perguntas, se alguém mais as tiver. Está bem? Por isso, eu se calhar até posso tirar aqui só interromper um bocadinho o compartilhamento e depois posso voltar a compartilhar caso alguma pergunta tenha a ver especificamente com alguma parte do PowerPoint. Alguém tem assim alguma dúvida que gostasse de fazer, mesmo com relação ao estudo passado ou assim? Eu não queria, não, pronto, não tenho pergunta. Queria só referir para quem quer consultar, como o Miguel disse, portanto, não está a carta completa, mas no volume 4 dos Testemunhos para a Igreja, no capítulo 25, na página 279.1, ela refere exatamente, ela diz, eu posso ler, portanto, ela diz: no domingo de manhã o tempo estava ainda nublado, mas antes de chegar a hora do povo se reunir, o sol brilhou. Barcos e trens despejavam no local seus passageiros aos milhares. O pastor Smith falou na parte da manhã sobre a questão do leste. O assunto era de especial interesse e as pessoas ouviram com a mais profunda atenção. Pronto, tem aqui uma referência, não é muita, mas tem. Exatamente. Obrigado pela contribuição, irmã. Eu se calhar, como ninguém tem assim nenhuma pergunta, eu se calhar ia avançar só porque eu esqueci de mostrar uma parte relacionada com isto, mas depois eu posso voltar a dar a palavra. Só voltar aqui. Basicamente, na nossa igreja existem três interpretações principais, digamos assim. Uma delas que é mais famosa, mas que não é. Vejam, convém dizer isto. Hoje em dia a igreja adventista não tem interpretação oficial acerca de Daniel 11. Ok? Não tem. Mas uma que se espalhou muito, especialmente da segunda metade do século XX, foi aí que surgiu, diz que o final de Daniel 11 é simbólico e que o rei do norte é o papado e o rei do sul é o ateísmo. Eu no meu PowerPoint tenho uma parte só para explicar as objeções. Eu digo-vos que eu antigamente acreditava nisso. Não porque eu tivesse sólidas razões para o crer, mas porque era o que me foi ensinado. Até que eu analisei melhores evidências e vi aquilo que estaria de acordo com a Bíblia e Ellen White. Foi o estudo profundo, é o estudo que nós estamos a fazer agora. E isto não faz sentido porquê? Primeiro, não pode ser simbólico, porque esta profecia é uma profecia quê? Não simbólica, e nós Literal. concluímos isso. Exatamente. E nós vamos ver mais para a frente porque é que o rei do norte não pode ser o papado. Nos últimos versículos, essencialmente, nem o rei do sul, o ateísmo. Aliás, mesmo a definição que nós vimos, rei do norte é o quê? Um governante que governa a norte. Se ainda podia haver dúvidas de que Roma podia ser rei do norte por ter conquistado territórios lá na região norte, o papado não há dúvidas, porque o papado está restrito totalmente ao ocidente. Então aí é que a expressão, no seu sentido, não faz realmente, não encaixa com o papado. Existe outra que foi mais recente ainda, que surgiu. Essa já entendeu assim, bem,
eu acho que realmente a interpretação simbólica do papado não faz sentido. Tem de ser uma coisa mais literal. E então, mesmo assim, eles trouxeram uma visão mais literal sobre o assunto. E está certo, realmente. Só que, mesmo assim, misturam com simbolismo, o que está errado. E o rei do norte, eles dizem ser o papado, o rei do sul, o islamismo, mas isso não faz sentido. Eu tenho uma parte no PowerPoint que eu explico só isso. Mas isto não se adequa totalmente com todas as condições e as características que esta última profecia do livro de Daniel nos apresenta. Mas só existe uma, e essa foi a original, ok? Aquela que foi a posição oficial da nossa igreja, ok? A nossa igreja, no tempo da Ellen White e dos pioneiros, tinha uma posição oficial quanto a Daniel 11, essencialmente quanto aos últimos versículos, do 40 a 45. E essa posição oficial chamava-se a questão oriental. Agora vocês podem fazer a associação. Quando Ellen White fala de questão oriental nos seus escritos, ela está-se a referir à interpretação que a nossa igreja tinha dos últimos versículos. Portanto, se alguém disser assim, ok, Ellen White nos seus escritos não fala de Daniel 11, 40 a 45. Isso não é verdade. Porque ela faz essa referência, mencionando a questão oriental. Tanto que, vejam o que é que a questão oriental nos apresenta. Uma visão literal do início ao fim, que é exatamente isso que a profecia é. Essa é a natureza da profecia. O rei do norte não é o papado, o que faz sentido, porque a expressão não se adequa realmente ao papado. E o rei do sul está localizado a sul, que é o que nós esperamos, não é? O rei do sul está localizado a sul. Aparentemente isto bate tudo certo. E essa é a interpretação que Tiago White acreditava, Uriah Smith acreditava, Stephen Haskell acreditava, Daniels acreditava, Atia Jones acreditava, Wagner acreditava, Pierce Megan acreditava, John Luke Borrow acreditava, Spicer acreditava, G.B. Starr acreditava e podia mencionar muitos outros, mas incluindo Ellen White, como nós podemos ver. E era a posição, como eu já disse, oficial da nossa igreja. Ou seja, a nossa igreja, com um estudo cuidadoso das profecias, entendeu que o que fazia sentido no final de Daniel 11 era esta coisa da questão oriental, que, como o próprio nome indica, tem a ver com o Oriente. Sim, irmã. Miguel, isto é só para dar aqui ao nosso grupo mais alguma consistência. Eu penso que alguns terão o comentário bíblico, este da Logos. Eu vou ler o que está aqui na página 967, que o Miguel já citou, referindo-se ao versículo 40, e diz o seguinte: Tempo do fim. Aqui o rei do norte e o rei do sul são mencionados pela primeira vez desde os versos 14 e 15. Portanto, como o Miguel já referiu, há ali um período de uma série de versos onde não aparece o rei do norte nem o rei do sul. Eruditos adventistas do sétimo dia que entendem que o tema dos versos 36 a 39 é a conduta da França durante a Revolução, defendem que a Turquia é o rei do norte, dos versos 40 a 45. Os que aplicam os versos 36 a 39 ao papado encontram aqui um quadro profético do clímax da sua carreira. Alguns do último grupo identificam o papado como o rei do norte, ao passo que outros fazem distinção entre os dois. Alguns consideram que os versículos 40 a 45 têm o seu cumprimento no colapso do Império Otomano em 1922. Depois, mais à frente diz: posições tomadas sobre a questão do Oriente se baseiam em profecias que ainda não se cumpriram. Nesse caso, deveríamos andar com cautela e tomar posições cuidadosas. Do contrário, poderemos estar removendo os marcos estabelecidos firmemente no movimento adventista. Pode-se dizer que há um acordo geral sobre esse tema e que todas as atenções estão voltadas para a presente guerra entre a Turquia e a Rússia, como o cumprimento dessa parte da profecia que dará a grande confirmação da fé no breve alto clamor e na conclusão da nossa mensagem. Mas é inquietante pensar qual será o resultado desse dogmatismo quanto às profecias não cumpridas se as coisas não correrem como se espera
tão confiadamente. Isto foi Tiago White que escreveu em 1877. O que eu quero salientar aqui é apenas esta questão, não só dos eruditos adventistas, não é, que atribuem os versículos 40 a 45 à Turquia, mas também quando ela diz que posições tomadas sobre a questão do leste, não é, temos que ter cuidado porque não estavam ainda cumpridas na altura e que poderemos estar removendo os marcos estabelecidos firmemente no movimento adventista. Então é porque havia marcos, que Ellen White depois mais tarde também fala que não podem ser removidos. Havia marcos firmemente estabelecidos. Então, no meu conceito, eu pergunto, como é que, eu já fiz esta pergunta, só há duas hipóteses, ou aqueles marcos estavam firmemente estabelecidos e eram a verdade, e até àquela altura a Igreja estava certa e hoje está errada, ou ela estava todos aqueles anos errada e agora é que está certa. Uhum. Isso foi uma pergunta diretamente para eu responder? Foi. Foi? Assim, Quer dizer, foi apesar de eu ter sim, a minha forma sim, de sim, pensar. obviamente. Basicamente, eu acredito que é o seguinte, e isto é importante nós termos a noção. Naquela altura, a Igreja tinha o espírito de profecia e tinha a profetisa viva entre eles, que ela própria diz que os testemunhos foram dados para corrigir aqueles que estavam em contrário com a Bíblia, o que a Bíblia ensinava. Obviamente que seria muito estranho, mas mesmo muito estranho, Ellen White ver os pioneiros todos a pregar a questão oriental e ela dar um tom de aprovação, como nós vimos nos seus escritos. Se não fosse verdade, se a questão oriental não fosse verdade, se fosse uma heresia até, não é um ensino jesuíta, como alguns até apregoam, como é que Ellen White nos seus escritos não só mencionaria, como daria um tom de aprovação? Não faz sentido. Aliás, isto é uma coisa que é importante também ser dito. Os nossos pioneiros, é engraçado que os seus esforços evangelísticos, os seus maiores esforços evangelísticos, para atrair as pessoas para a mensagem dos três anjos, sabem como é que eram feitos? Especialmente mais avante na história adventista, falando às pessoas da questão oriental. Muitos eram atraídos por esse tema e eles conseguiam captar a atenção das pessoas para depois falar sobre o sábado, sobre a mensagem dos três anjos, para falar sobre a necessidade realmente de guardar os mandamentos e tudo mais, a fé de Jesus. Ou seja, a questão oriental não é o centro da mensagem. Longe disso. É uma isca. É uma profecia que foi dada por Deus para não só quando acontecer nos aumentar a fé, mas também para impactar os de fora. Lembram-se que quando foi em 1844 estava-se a pregar sobre a vinda de Jesus, certo? Guilherme Miller e os pregadores adventistas. Mas surgiu um homem chamado Josiah Litch, era um pastor, também do Advento, em que ele estudou as profecias de Apocalipse 9. Ellen White fala isso no Grande Conflito. Sim. E ele estudou a sexta trombeta. E ele associou isso com a perda da supremacia, não é, do Império Otomano. E Ellen White confirma que essa era a interpretação verdadeira no Grande Conflito, páginas 334, 335, penso eu. E basicamente, ninguém quase que apoiou o Josiah Litch na sua interpretação profética na altura. Porquê? Porque, primeiro, era uma profecia que não se tinha cumprido, certo? E podia ser perigoso. E depois, assim, o foco, não é, era pregar a vinda de Jesus e tudo mais. Então, podia-se pensar que aquilo que José Luís estava a fazer não só podia ser incerto, como estava a desviar do foco principal da mensagem. Mas vocês sabem como é que Ellen White descreve essa experiência que aconteceu? A profecia que o José Luís tinha estudado da sexta trombeta cumpriu-se. E sabem o que é que isso aconteceu? Isso deu força ao movimento adventista. Ou seja, a partir desse momento, incrédulos, pessoas que nem sequer estavam interessadas em ouvir a mensagem, diz que foi a profecia que converteu milhares de infiéis. Uma profecia que tinha a ver com o Oriente, com o Império Otomano. Entendem? Por isso é que
a nossa igreja acreditava que esta questão oriental dará força ao alto clamor. Porquê? Porque os de fora vendo vai ser mais uma razão para se juntarem. Estão a Ó entender Miguel, a ideia? Uhum, eu não quero estar aqui a monopolizar o discurso, mas é assim, nós já percebemos que da mesma forma que naquela altura, não é, em que o Josias Lites falou, e Ellen White refere isso no Grande Conflito, aquilo, portanto, aquela pregação que ele fez na altura, não é, e que se cumpriu exatamente em agosto daquele ano, ele foi, como tu acabaste de dizer, como é que eu um vou dizer, impulso. um impulso, ela diz exatamente isso, não sei se é ela, acho que é ela, um Ela, sim. impulso para o movimento. É, exatamente, eu tenho aqui. Então, o que eu penso é o seguinte: da mesma forma, nós hoje, se nós tivermos a questão bem definida de Daniel 11:45, a verdadeira interpretação, se a entendermos e a pregarmos antes da coisa acontecer, não é? Antes do rei do norte passar os seus palácios entre o Mar Grande e o Monte Santo, isso, quando acontecer, se nós a pregarmos antecipadamente, quando acontecer, isso vai ser, as pessoas vão ficar, uau, como é que vocês sabiam disto? Então Sim. falem-nos mais, porque ninguém Uhum, neste momento não se fala muito na Turquia. Pronto, então, uhum, o que eu percebo aqui é um ataque direto do inimigo ao colocar estas interpretações que ninguém prega sobre isto, ou quando prega exatamente que o Rei do Norte é o papado, e Deus não tem permitido que essa situação da Turquia, que o Rei do Norte faça o que tem que fazer, porque nós não estamos a pregar a mensagem, a verdade, a mensagem uhum, verdadeira. Porque se nós estamos a dizer uma coisa que vai acontecer e ainda não aconteceu, e quando ela acontece exatamente como nós dissemos, quando ela acontece exatamente, as pessoas vão querer saber mais, porque ninguém, que eu saiba, nenhum povo sobre a Terra tem esta interpretação tão definida, não é tão exata. Então, eu acredito que o inimigo se interpôs precisamente nesse sentido. Daí nós precisarmos conhecer muito bem esta profecia para poder falar dela e sim, quem nos ouvir, não é? Quando nos ouvirem e a coisa acontecer, as pessoas virem ter connosco e quererem saber mais. sim, exatamente. E só dizer uma coisa, alguns irmãos podem estar agora confusos porque o que é isto? Questão oriental, estão a falar ali de Turquias e tudo mais. Assim, talvez hoje não vai dar para falar, obviamente, mas no próximo estudo que nós tivermos, nós vamos entrar diretamente na interpretação dos versículos 40 a 45. O que eu gostava de fazer agora, no tempo que nos resta, era continuar a avançar um bocadinho mais, para então darmos a base para no próximo estudo nós podermos entrar então nos versículos 40 a 45 e vocês entenderem então o que é que a profecia está a falar ou não. Só dar a entender também que eu acredito firmemente que, assim, independentemente de tudo, a nossa igreja, eu acredito que tinha a verdade quanto a esta profecia. Tanto que, como eu vos disse, talvez eu não vos tenha dito, mas posso dizer agora, eu não entendia nada de Daniel 11, eu sou sincero. Eu ouvia pastores, pastores e mais pastores. Só que, ao mesmo tempo que parecia que eu entendia, na verdade eu não entendia. E era uma profecia que para mim era muito obscura mesmo. Até que um dia, uma irmã mandou uma mensagem à minha mãe. E depois tem tudo uma história, mas fez-me contactar com a interpretação da nossa igreja, que eu já tinha ouvido falar mal e nunca quis tocar no assunto. Nunca realmente analisei. Até que eu decidi dar uma chance, fui analisar e eu entendi, calma, mas isto faz bastante sentido. E foi por isso que eu pensei assim. Mas não vou só ficar pelo que eles disseram. Agora eu vou tentar por mim mesmo chegar à mesma conclusão. Pela Bíblia, pela história, por Ellen White, que isso é importante, irmãos. Não é só porque os pioneiros disseram ou assim que está correto. Ok? Nós temos de ir por nós mesmos ver se é bíblico ou não. E eu digo-vos, eu até hoje, vejam, até hoje, até neste fim de semana, eu continuo sempre a dar oportunidade às outras interpretações, né? Do papado ateísmo, do papado islamismo, sempre tentando comparar. Eu não descartei totalmente. Até agora, a única interpretação que faz sentido é esta.
que eu vos quero continuar a apresentar nos próximos estudos. Está bem? Mas pronto, avançando, para nós aproveitarmos ainda o tempo que nós temos. O John Wilkesboro, ele escreveu o seguinte: Ellen White ainda estava viva, em 1915, mas foi mesmo no ano da morte de Ellen White. Eu estava a escrever a um irmão, assim, naturalmente, só que pelo meio da carta ele vai tocar no assunto do Rei do Norte. E vejam bem, está aqui sublinhado. Ele diz o seguinte: quanto a onde poderá obter informações sobre o Rei do Norte, acho que as encontrará no livro do irmão Daniel sobre a Guerra Mundial. O irmão Uriah Smith não reivindicou inspiração, mas a sua visão sobre o Rei do Norte é bem estabelecida pelo irmão White ao falar de uma ocasião em que ele falou sobre a questão oriental. E esse texto, ele diz que está no volume 4 dos Testemunhos, que foi o que a irmã leu, ok? Onde Ellen White, chamou o discurso de um assunto de especial interesse. E ele diz o seguinte: incomodaria aqueles que têm uma visão diferente da que o Uriah Smith defendia, não é? Encontrar uma palavra dela, de Ellen White, favorecendo as suas visões acerca do Rei do Norte, não é? E Daniel 11. E depois ele diz o seguinte: um irmão que havia sugerido nos seus escritos sobre o assunto que o Rei do Norte poderia ser o Papa, contou-me que a irmã White lhe disse que eu nunca deveria ter sugerido tal coisa e que a sua ideia só criaria confusão. Isso não foi publicado, mas foi o que ele me disse no outono de 1878. E nós sabemos quem foi esse irmão até. E eu falo um bocadinho sobre isso no PowerPoint. Aliás, o filho de Ellen White, o Willie White, confirma até o testemunho que o John Wilkesboro está a dar aqui na carta. Na realidade, esse irmão era o Tiago White. Mas tem tudo uma história por trás. Tem tudo uma história por trás. E eu não vou contar agora, talvez tenhamos chance para falar depois, porque algumas pessoas dizem, mas o Tiago White acreditava que o Rei do Norte era o papado. Porque houve uma controvérsia lá em 1877, 1878 e assim. Mas isso tem tudo uma história muito interessante por trás. Mas eu não vou falar isso agora, porque também não é esse o tema propriamente agora. Mas eu tenho essa parte no PowerPoint. Bem, o que eu quero só que nós possamos também ver é o seguinte. Quanto aos versículos 40 a 45. A guerra é o cenário. E vocês podem estar a pensar, como assim a guerra é o cenário? Vejam bem, há um texto muito interessante de Ellen White que ela escreveu, na Review on Herald, que ela diz o seguinte. Eu agora peço que vocês prestem bastante atenção aqui ao ecrã, está bem? Em breve surgirão problemas graves entre as nações. Problemas que não cessarão até que Jesus venha. Os julgamentos de Deus estão na terra. As guerras e rumores de guerras, a destruição pelo fogo, a inundação, dizem claramente que o tempo de angústia, que deve aumentar até ao fim, está muito próximo. Mas agora vejam bem o que é que ela escreve. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com o espírito de guerra. Ou seja, com o espírito militar. Mas vejam só o que é que ela conecta ao mundo estar agitado com o espírito militar. As profecias do 11º capítulo de Daniel quase atingiram o seu cumprimento final. Ou seja, vejam bem, ela está a conectar o mundo estar agitado com o espírito militar de guerra ao cumprimento do final de Daniel 11. E vejam, quando vocês vão ver os versículos 40 a 45, vocês vão ver muita linguagem bélica ou linguagem militar. Vocês vão ver Rei do Sul luta, Rei do Norte luta com carros, cavaleiros, navios. Depois dizem que no versículo 44 sairá para extirpar a muitos. Comboios do Norte, do Oriente virão. Armará as tendas do seu palácio. Tudo figuras, imagens bélicas. Tanto que, vejam, lembram-se que eu vos disse que o versículo de introdução a esta profecia toda é Daniel 10:1. Na realidade, Daniel 10:1, que fala lá, não é? Que Daniel recebeu uma palavra, essa palavra era verdadeira, conclui dizendo o seguinte: a palavra, a mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Vocês hão de reparar que, do início do livro de Daniel até ao fim, fala-se muito de conflito militar. Tanto que vocês viram, especialmente no estudo anterior, não é? Que nós falámos muito de situações de guerra, não é? Os generais Alexandre conquistam, dividem, depois é o Rei do Norte, o Rei do Sul, e prossegue assim até ao final.
Porque, na realidade, irmãos, o cenário que nos é dado por Ellen White é que até o final, até mesmo Jesus voltar nas nuvens, a guerra vai aumentar. Problemas graves surgirão entre as nações que não cessarão até que Jesus venha. Ok? Então, Daniel 11, os versículos finais, não saem do estilo. Continua a falar de guerra. E aproveitar só para tocar no seguinte ponto. Ok, os versículos 40 a 45, nós temos de procurar um cumprimento de quando, a partir de que ano para a frente, não é? Ou seja, os versículos 40 a 45 estão a falar de que período da história? Acompanhem-me então a Daniel 11, 40, por favor. Se vocês tiverem as vossas Bíblias, peço que vocês então me acompanhem. Vamos ler Daniel 11, o versículo 40. E nós não vamos ler todo, basta ler só a parte inicial do versículo 40. O versículo 40 diz: E no tempo do fim, ou como outras traduções dizem, e no fim do tempo. Ou seja, esses versículos são introduzidos, ocorrem no tempo do fim. Quando é que foi o tempo do fim? Vamos chegar a essa conclusão puramente pela Bíblia, primeiramente. Se vocês lerem os versículos da Casa dos 30, né, dos versículos 32 ao 35, do capítulo 11 de Daniel, vocês vão ver que está a falar da perseguição ao povo de Deus na Idade Média. Ok? Pelo papado e por aqueles que lhe davam o poder, não é? E diz que essa perseguição seria até quando? Até ao tempo do fim. Vejam bem, nós sabemos que em 1798 um general Berthier desferiu aquilo que nós chamamos profeticamente a ferida de morte no papado, no sistema papal, em 1798. Porquê 1798? Isso é um consenso histórico. A partir de 1798, digamos que o papado perdeu a supremacia que ele tinha tido até ali, como sistema. E desde aí ele ficou realmente ferido, mortalmente. Ok? Porque nunca mais ganhou aquele poder temporal que tinha. Perdeu-o. E vejam bem, eu pus aqui uma nota. Na Bíblia, nós só temos menção a 2 perseguições ao povo de Deus que estão associadas a períodos de tempo determinados. Aquela que aparece tanto em Daniel como em Apocalipse em vários capítulos, que é a perseguição, sabem, aquela de um tempo sem metade de um tempo, os 1260 anos, que começaram de 538 a 1798. Essa é a perseguição que está a ser falada em Daniel 11, os versículos 32 a 35. Por isso, quando diz assim, será até ao tempo do fim, estamos a falar que termina no ano 1798. Ou seja, o tempo do fim, irmãos, é de 1798 para a frente. E ela não confirma isso, vejam bem. Este texto é muito revelador, está no grande conflito. Porque nós podemos chegar a esta conclusão de várias maneiras. E existe outra. Porque diz que o livro de Daniel seria fechado e selado até ao tempo do fim. Está em Daniel 12:4. E ela noite comenta e diz o seguinte: desde 1798, o livro de Daniel foi descerrado, aberto. Ou seja, o que é que isso significa? Que ela noite concorda que de 1798 para a frente estamos a lidar com o quê? Com o tempo do fim. Está claro para vocês que o tempo do fim começa de 1798 para a frente? Isso é o que a Bíblia e Ellen White nos confirmam. Ou seja, fazer aqui um apanhado. Basicamente, para nós conseguirmos interpretar os versículos 40 a 45, temos de ter em consideração algumas coisas. Primeiro, temos de olhar para um cumprimento de 1798 para a frente, porque esses versículos estão incluídos no período do tempo do fim. Temos de olhar para a região do Mediterrâneo Oriental, ok? Que é essa região do Rei do Norte e do Rei do Sul. E a profecia volta a falar de Rei do Norte e Rei do Sul. Por isso temos de olhar para ali. E tem de cumprir as especificações dos versos, obviamente, não é? Temos de olhar para os versos e ver um evento histórico, ok? Se houver, que cumpra realmente as especificações do verso. E, obviamente, se o verso foi cumprido no passado, nós não esperamos um cumprimento futuro.
ok? A profecia de Daniel não é uma profecia de duplo cumprimento. Cumpriu-se, está cumprido, ok? E irmãos, eu só quero que nestes últimos 8 minutos que nós temos aproveitar para talvez fazer umas perguntas. Eu se calhar vou terminar por aqui, ok? Deixamos isto para o próximo estudo, porque mais vale. Então eu gostava de saber se alguém tem mais dúvidas quanto aqui ao assunto. Se eu puder esclarecer, Ô Miguel, como é que a questão oriental ela foi tirada, vamos dizer assim, como é que ela foi saindo de cena e que, vamos dizer assim, hoje praticamente não se fala mais, mas o que ocasionou essa saída? é uma, O que foi que aconteceu? é uma boa pergunta, irmão. Eu acho que há certas coisas que não existe muito como explicar. Ah, eu, eu digo isto não estando... falando sinceramente, porque eu acredito que o inimigo ele trabalha e que Deus até certo ponto permite que o inimigo trabalhe. Eu acredito que, como eu disse, a partir da segunda metade do século XX, de 1950 para a frente, houve muita coisa que mudou também. Tanto que, por exemplo, Uhum. existe um livro chamado Questões sobre Doutrina. Esse livro, na própria capa, que foi a publicadora que fez, não é? Da casa publicadora, Uhum. está lá, o livro mais polémico da história do Adventismo. Até É. tem notas do George Knight, do pastor George Knight, dizendo até que eles erraram lá e fizeram coisas desonestas no livro, inicialmente. Ou seja, mudou muita coisa. Assim, esta questão oriental não se perdeu totalmente, mas obviamente que se perdeu muito. É engraçado que eu reparo que hoje em dia se está a levantar novamente. Se está a levantar novamente. Eu fico impressionado porque pessoas que eu nunca esperei estão a falar deste assunto e estão a chegar a este mesmo entendimento. Eu acredito que é Deus que está a tentar fazer com que esta profecia se levante novamente. O entendimento correto quanto a esta profecia. Assim, eu não lhe consigo dar uma razão, assim, um ponto específico na história e como é que isto mudou. Só posso dizer que talvez, naqueles anos mais de 1950, 1949, houve dois pastores basicamente que contribuíram para esta mudança. Uhum. Um chamado Cottrell, não confundir com um Cottrell que era dos pioneiros também, mas um Cottrell, e um chamado Weir ou Wisver, não sei agora pronunciar Ware. corretamente. Louis Ware. Wiswer. E basicamente, esses dois foram os que contribuíram para a mudança. Mas só para dar aqui um contexto, sabem que esses dois homens, especialmente o Cottrell, ele não acreditava na mensagem de 1844. Mas foi ele, e depois o Wiswer, pegando nas ideias dele, que deram origem à ideia Sim. papado-teísmo e a novos princípios de interpretação profética. O pastor Wiswer era um pastor que acabou por se divorciar, até foi tirado da obra, penso eu. E foram basicamente dois homens só, sem confirmação profética, do espírito de profecia, nem pela profetisa, que formaram essa ideia do papado ateísmo, que até hoje é que se prega mais popularmente. Não é? É o que eu posso dar aqui de resposta. Está bem, irmão? Ó, Miguel, Alguém? Sim. eu tenho ouvido muita gente dizer que realmente hum, os textos foram alterados, os livros foram alterados, foi tirado isto, foi colocado aquilo. Eu não sei se tu sabes responder isto, porque isto é uma questão que eu tenho e se calhar ninguém poderá saber responder, mas até que ponto é que nós podemos confiar no que está escrito? Porque se as coisas foram alteradas e mudadas, até que ponto eu vou saber se o que estás a dizer ou o que o outro disse é real ou não? Até que ela não estava viva, tudo bem. E depois? A irmã está a falar isso quanto aos escritos de Ellen White? Sim, quanto aos escritos dela não é? Ou seja, está a dizer que os escritos que nós temos de Ellen White hoje em dia provavelmente não são verdadeiros. Porque é o que muita gente comenta. Ai, o livro tal, tiraram o capítulo tal. Ai, isto não é o que está escrito. Ai, eu não encontrei isto e dizem muita coisa.
Eu não compartilho desse pensamento. Em que sentido? No sentido que até mesmo existem as cartas e os escritos datilografados e até mesmo manuscritos por Ellen White, que nos são fornecidos. Eu acredito que, a nível geral, da direção não nos estão a esconder nada, porque se nós formos ao site de Ellen White, os oficiais dão-nos lá tudo aquilo que basicamente foram os escritos de Ellen White e isso está tudo quase disponível para o público. Eu não compartilho dessa ideia porque senão nós não teríamos certezas quanto a nada, realmente. Eu acredito que apesar de haver apostasia, eu acredito que apesar de haver maquinações, que Deus também não permite que se chegue a certo ponto, ok? Eu acredito que o que pode haver maior perigo, às vezes, são compilações. As compilações dos escritos de Ellen White. Porquê? Porque às vezes tira-se fora do contexto, não é? Não foi necessariamente ela que fez as compilações, não é? Então eu diria que não é que elas estejam erradas, mas também é preciso ter um bocadinho de atenção às compilações para ver o texto no seu contexto. Mas eu não acredito que nós estejamos num ponto em que nós não possamos olhar para os livros de Ellen White e achar que realmente está tudo alterado. Até mesmo porque existem livros originais do tempo dela, que foram guardados, ok? Edições que ela mesma aprovou, mesmo no Grande Conflito e assim. Está bem, irmã? É o que eu posso responder quanto a isso. Uhum. No fundo é a minha opinião, Sim, mas quando falo com outras pessoas, há tanta gente a dizer que isso foi mudado, isso não é já o que está escrito. E ficamos assim. Miguel, sim, irmã. é, eu não sei agora como explicar esses assuntos tão delicados para mim, que sou nova na fé. E quando eu te ouvi falando de Daniel, e Daniel é literal, e falando sobre o próprio, lendo também sobre a questão oriental, onde o próprio Napoleão, na época, quando ele era prisioneiro, ele explicou que se fosse ainda o imperador da França, não permitiria que Alexandre ou César da Rússia se apossasse de Constantinopla, prevendo a quebra do equilíbrio europeu. Tá? E quando você veio falando a respeito das trombetas, e que isso não é uma profecia dupla, assim também como a trombeta também, elas foram tocadas e elas não vão começar de um tempo daqui para frente, concorda? Concordo. Então, qualquer pessoa que venha falar que as trombeta vai acontecer de agora de um tempo para frente, essa profecia também está desequilibrada. Ora? Tá, irmã. Eu, assim, quanto ao assunto das trombetas, isso também é um assunto muito interessante. É, Eu quero continuar a pergunta? é isso que eu queria dizer. Para mim, ficou aqui, por tudo que você vem falando e que eu venho observando, as trombetas, elas não vão começar. Elas começarem e nós já estamos no fim do início da sétima, digamos Sim, assim. exatamente. As pessoas estão Exatamente. falando e tem um grupo que diz isso com tanta clareza, de que bota a gente tão para baixo de que essa teoria, ou que essa profecia é errada. E eu estou vendo aqui, porque eu tenho esse livro, estou estudando junto com um grupo aqui que eu acho maravilhoso, e pelo que você está falando, mostra claramente que essas trombetas estão sendo tocadas, embora alguns dizem que haverá umas pessoas, uma seleção de pessoas que vai ver toda essa geração de acontecimentos na sua vida acontecer. E por isso não pode ser que as trombetas já tenham sido tocadas, porque a partir de um determinado tempo o céu vai escurecer e tudo vai acontecer, as estrelas vão cair, tudo vai acontecer, as trombetas vão começar a tocar e essa geração tudo isso verá. Eu não estou entendendo isso, eu não Ok, sei. irmã. Assim, talvez tenhamos a oportunidade para falar melhor sobre trombetas até noutra altura. Agora já batemos o horário. O que eu posso Ok. dizer é que Ellen White comenta isso num Grande Conflito, páginas 334, 335. A irmã que deu uma olhada lá nesses textos, ok? Mas temos de acabar, está bem? Mas fazemos o estudo para quando? Vocês querem fazer o estudo para quando? A continuação? Miguel, nós nem sempre mantemos ali o horário rígido. Sim, Quando há intervenções e quando há comentários,
nós esticamos um bocadinho mais até que tudo fique esclarecido, porque estamos numa linha de raciocínio e depois quebrar. Ok. Pronto, de maneira que as irmãs, os irmãos que estão aqui podem dizer de sua justiça que se querem fazer mais alguma, ou melhor, se querem manter, fechamos agora ou se ainda prolongamos mais algum tempo. Eu Por queria mim, perguntar. Por O mim, irmão podemos continuar. Qual a sua posição, Miguel? Você gostaria de continuar? eu Nós por dependemos mim, de você. eu posso continuar, está bem? Eu eu posso queria fazer uma continuar. pergunta. É sobre os diagramas que você apontou e que tem atrás de você. Espera só um Sim, pouco, Vani, espera só um pouco. Vamos definir aqui se terminamos aqui ou se ainda temos mais meia horinha. Eu sou a favor de continuar. Os irmãos Depende. querem se manifestar para não estarmos aqui a impor nada. Eu também gostaria de continuar. Apesar de que eu tenho 1 milhão de perguntas, que eu nem sei fazer, mas eu gostaria de continuar também. Mais meia hora. Tu podes, não podes, Miguel? eu por mim posso, está bem? Pronto, Pronto, se então, todos. então mais 30 minutos, está bem? Vanir, É, tem esse mapa do diagrama, acho muito interessante, que está de trás do irmão Miguel e que tu mostrou, eu estou fazendo os print aqui, eu acho interessante esse mapa. A gente precisava de tê-la também, que a irmã White falou, né? Também. Sim, sim. Irmã Vani, eu tenho um mapa em PDF, se quiserem eu posso partilhar no grupo. Eu gostaria. Sim, passa. nós já tínhamos feito isso, nós já tínhamos colocado no grupo, talvez há um ano atrás, Aí eu não estava no grupo, então, não sei. mas podes colocar sim, Apo. Nunca é demais. Agora ninguém vai buscar lá atrás. Se calhar é mais fácil. Ok, mais perguntas. Que eu vi que tinham perguntas, não é? São 2 diagramas ou um só? Assim, na realidade, isto evoluiu, eu pelo menos conheço de 3. Um que foi o mais antigo, de 1840, 1844. Temos aqui o outro que é de 1855, penso eu. E existe outro que então foi aí que ficou definido, quando a nossa igreja se organizou realmente, foi em 1863. Então são 3, eu só tenho os 2. Aqui de 1844, 1855, falta-me o outro. E todos eles estão certo? O último também? Nós vemos que o entendimento dos nossos pioneiros foi evoluindo, foi progredindo. Há coisas que os mileritas pregavam que realmente estavam erradas, ok? Mas, de forma geral, o cartaz reflete o que os nossos princípios e aquilo que era a nossa interpretação profética. Mas obviamente, irmãos, isto só fazendo aqui uma à parte, tudo o que nós tivemos que basear é sempre na Bíblia e Ellen White, ok? Miguel, há aqui uma outra questão. Realmente, o grande conflito, e nós já lemos isto aqui, mas eu vou voltar a ler, porque existe muita polémica acerca de Uriah Smith. Pronto. Que ele apostatou e que Ellen White efetivamente o corrigiu, não é? O corrigiu algumas vezes, o repreendeu. Pronto. Esse é um aspecto. A mesma coisa também se fala do A.T. Jones e do Wagner. Apesar dela, nós termos livros do Espírito de Profecia onde ela fala claramente que eles tinham uma mensagem dada por Deus, não é? Pronto, mas relativamente aqui a Uriah Smith, no livro dele, e estou-me a referir a este livro, Sim. na contracapa
temos aqui uma citação de Ellen White no manuscrito 76, de 1901. E é isto é que me faz muita impressão. Isto e o que eu depois vou ler aqui do Grande Conflito. É que ela diz assim, é ela que diz. É que não é nem o John Lockborough, não é ninguém, é ela que fala. E ela diz, Daniel e Apocalipse, vírgula, o grande conflito, vírgula, patriarcas e profetas e o desejar de todas as nações deviam agora ir ao mundo. Quando ela fala Daniel e Apocalipse, ela está a falar de um livro do Urias Smith, que é este. A grandiosa instrução contida em Daniel e Apocalipse tem sido avidamente lida por muitos na Austrália. Este livro tem sido o instrumento em trazer muitas preciosas almas a um conhecimento da verdade. Tudo o que pode ser feito deve ser feito a fim de circular considerações sobre Daniel e Apocalipse, que é este livro. Não conheço outro livro que possa tomar o lugar deste. É a mão ajudadora de Deus. Então, se Ellen White diz que este livro é a mão ajudadora de Deus, e quando nós ensinamos ou ouvimos ensinar que o Rei do Norte é outra coisa, seja ela qual for, diferente daquilo que ele escreveu neste livro, então nós estamos a receber a mão ajudadora de quem? Se este livro é a mão ajudadora de Deus, e não é essa a interpretação que é feita. Eu sei que isto é uma pergunta, não é capciosa, mas é uma pergunta que eu me faço. Porquê é que isto aconteceu? Se nós dizemos que acreditamos na inspiração de Ellen White. Ok. Basicamente, esse livro, como a irmã leu, Ellen White recomendo. E realmente, ela até tem outro texto, que ela diz que aqueles que se quiserem tornar estudantes bem-sucedidos das profecias deviam tomar em conta Daniel e Apocalipse. Ela tem um texto que fala sobre isso. Até mesmo para quem está a estudar para pastor e assim, devia ler Daniel e Apocalipse, que é esse livro que a irmã acabou de mostrar. Obviamente que nem tudo no livro está correto, mas as grandes linhas proféticas estão, apesar de haver detalhes que não estão, ok? Porque o livro não é inerrante, ok? Posso dar um exemplo. Quando em Daniel 10 aparece inicialmente aquilo que nós até vimos aqui, que era Jesus, que apareceu, não é? A descrição semelhante à Apocalipse, no livro está dito que seria Gabriel, o anjo Gabriel, mas não, é Jesus. Ou seja, são aqueles erros, não é? Podemos chamar aquilo que a Ana também chamou os erros menores das nossas publicações, mas não os erros maiores, ou seja, estava a heresias nas nossas publicações, não é? E então, eu tenho esse livro do Uriah Smith. Aliás, foi até aí que eu comecei a contactar com essa ideia de Daniel 11, que eu nunca tinha ouvido, que reflete não só a ideia dele, porque esse livro não foi só escrito por ele sozinho. O Tiago White fala que isso foi um fruto de um pensamento geral de vários estudantes da profecia. O Uriah Smith foi simplesmente o editor-geral, né? Aquele que estava a dirigir. Mas aquilo refletia, especialmente nós vimos aqui, não era só o Uriah Smith que acreditava nesta ideia de Daniel 11, era a igreja em si, aprovada por Ellen White e virou posição oficial. Nenhuma conseguiu superar aquilo que a nossa igreja estabeleceu pelo estudo e pela oração. Ok? E é como eu digo, eu não sou daquelas pessoas que, ok, foi um pioneiro que disse, então é isso. Não. Porque nós temos baseado tudo pela Bíblia e por Ellen White. Mas como eu vos disse, esta visão pioneira da nossa igreja sustenta-se pela Bíblia e por Ellen White. E Ellen White confirmou. Então, entendem? É por isso que eu tenho certeza de que, independentemente de tudo, de nós não compreendermos tudo, temos de dar atenção à inspiração profética. Entendem? Se Ellen White realmente aprovou, se Ellen White realmente deu o seu consentimento, obviamente que, e se sustenta pela Bíblia, não temos razões para não aceitar. E sustenta-se também pela história. Pela história, exatamente.
Porque quando eu digo que Exato. sustenta-se pela Bíblia, é pela Bíblia juntamente com a história, exatamente, irmã. Uhum. Por isso, a indignação também, eu creio, da Belinha, do que está lá escrito, e muita gente, eu tenho amigos adventistas, aqui mesmo da igreja onde eu estou também, que não aceitam esse livro, porque dizem que Sim. esse homem acertou, que não estava correto, e aquilo que está lá escrito não é correto, e vão buscar. Irmãos, só um instante que eu acho que tocaram aqui à porta, só preciso de eu ir atender, está bem? Um instantinho. Belinha, posso te fazer uma pergunta? Sim. Esse comentário agora que você fez, da onde você buscou isso? Pode botar uma cópia no nosso grupo que você agora falou a respeito da convicção da Ellen White sobre o tema, Patriarcas Profeta e desejar todas as nações e Sim, tudo isso que você eu vou tirar. abordou a respeito dessa veracidade. Eu achei Eu isso vou muito tirar interessante. foto. Então, irmãos, se vocês tiverem mais perguntas, podem fazer. Eu tenho. Vocês não levam a mal que eu vou perguntar, não. Não, Talvez vai irmã. estar errado, que eu vou estar perguntando. Ó, o capítulo 10, você disse que é uma introdução. O capítulo 11 é o desenvolvimento, o 12 é a conclusão. Então, no capítulo 11, Rei do Norte, Rei do Sul, é fácil compreender, para mim, acho que para outras pessoas também, não sei, que o Rei do Norte é, né, a Roma. Aí, então, eu já comecei a ouvir, e esse assunto é dificílimo para mim, muito. Sendo, então, o Rei do Norte, que essa questão oriental, e aí já ouvi falar Turquia. E aqui fala, então, de rei, de reino, o capítulo 11, rei, reino, o tempo todo, né? E aí, sendo, então, uma questão oriental, que né, o rei do sul é Roma, o rei do norte é Turquia? Ok, eu vou responder então à sua pergunta, irmã. A irmã então acha que Roma é rei do norte ou rei do sul? Só para eu entender. É rei do norte, rei Ok, do norte. ok. Então deixa-me só fazer esta pergunta, está bem? Porquê que a irmã acha que Roma é o rei do norte? Só para eu poder entender. É porque eu sempre ouvi, e é mais fácil assimilar a ideia de Roma, né? Agora, Ok, de repente, entra uma questão oriental e que já estão falando que é Turquia. Aí, ok. como é que. Quem vem de Turquia? É uma nação? É tanta pergunta, mas de primeira mão é Turquia? Que, então, Ok, de Turquia vai ter um rei ali, de cara brava, de dentes de ferro, para poder estar agindo dentro da profecia. Miguel, eu só um sim, esclarecimento, desculpa. sim. Quando nós estudámos este assunto aqui no grupo, a irmã Inês Aparecida não estava. Ah, Ela ok. não estava, portanto é natural que ainda haja uma Sim, certa claro. confusão. Claro, claro, mas isto é bom vocês fazerem as perguntas independentemente, está bem? Respondendo à sua pergunta, irmã Inês, eu acredito que quando nós fizermos os próximos estudos, há de ser mais fácil compreender isto. O que eu lhe Uhum. posso dizer agora é o seguinte: a irmã viu porque possivelmente teve no estudo passado, certo? Eu vi e estou ouvindo de novo. Já Ok, ouvi uma vez, eu tenho que ouvir muitas vezes para mim assimilar tudo direito. ok. Eu vou-lhe só mostrar o PowerPoint para ser mais visual para a irmã, está bem? Vou aqui só mostrar. Só um instantinho. Porquê? Porque eu acho que é preciso só relembrar outra vez
aquele ponto que nós falamos. É por isso que é bom, às Sobre... vezes, a gente entender da história, porque quando a gente entende das trombetas, a gente vê que o poder imperial cai e entra Constantinopla na história e o poder otomano, né? Então, por isso que correlacionando as coisas, a gente vê que essas trombetas estão tocando e não vão ser tocadas. E tudo está relacionado à história também, que a Bíblia mostra. Exatamente. Só falando aqui, irmã, quando nós falamos Rei do Norte e Rei do Sul, essas expressões, não é? Na profecia de Daniel 11, elas aparecem pela primeira vez no versículo 5 e no versículo 6 do capítulo 11, ok? Quando essas expressões aparecem nesses versículos, elas estão-se a referir, por exemplo, o versículo 6, que fala Rei do Norte e Rei do Sul, está-se a referir a estes dois personagens. Está a ver aqui, irmã? Estes personagens? 11:6? 11:6. Tá. Lá aparece Rei do Norte e Rei do Sul, certo? Hum. E está-se a referir historicamente a estes personagens. Está a ver aqui? O Rei do Norte é este aqui, o Antíoco II Teos, e o Rei do Sul é o Ptolomeu II Filadelfo. Está bem? O que é que nós podemos ver aqui? Que o anjo, basicamente, já definiu o que é que significa Rei do Norte e Rei do Sul. O que é que significa Rei do Norte e Rei do Sul? Por que é que estes personagens são chamados Rei do Norte e Rei do Sul? Porque, basicamente, a irmã pode ver que um dominava a norte e o outro dominava a sul. A irmã consegue entender este ponto aqui? Não, tá fácil de compreender. Ok, muito bem. Basicamente, se nós fizéssemos aqui uma linha pelo meio, víamos que um está a norte e outro está a sul, não é? Agora avançando um bocadinho mais para a irmã poder compreender melhor. Deixa eu ver aqui, só avançar um bocadinho mais. Isto foi coisas que nós vimos no estudo passado. Ok. Roma, vamos pensar agora em Roma. Irmã, deixa-me lhe fazer esta pergunta. Os imperadores romanos eles governavam a partir de que cidade? A irmã sabe? Não. Então, olhe bem aqui para a imagem. Eles governavam a partir daqui. Está a ver? Itália. Roma. Uhum. Ok. Itália. Essa era a sede de governo dos imperadores. Roma. Ok? Mas basicamente, está a ver aqui esta divisão, aqui à direita na imagem? Sim. Tá, eu vou até pôr aqui um ponteiro laser para a irmã poder ver melhor. Deixa ver. Consegue ver aqui melhor, não é? Aqui a mexer. Aqui onde eu estou a passar com o cursor, seria considerada a região norte. Lembra-se que estava aqui o Rei do Norte, aqui nesta região, a sua capital. Pronto. Aqui embaixo, desta linha para baixo, é o sul. É onde estava o Rei do Sul. Só que aqui para a esquerda da imagem, onde até está a estátua do Imperador, estamos a lidar com a região ocidente. Ok? Já não é norte nem é sul, é ocidente. Então deixa-lhe fazer uma pergunta, irmã. Tendo em conta isto, os imperadores romanos os governavam onde? Na região norte, na região sul ou na região ocidente? Ah, irmão, não sei. Eu não sei. Ok, então eu vou-lhe dizer. Eles governavam na região ocidente. Está a ver aqui? Aqui para a esquerda da imagem. Ou seja, eles governavam no ocidente. Mas, para na profecia, irmã, uma pessoa, um governante podia ser chamado Rei do Norte, ele tem de governar aqui, olha, no Norte. Está a ver? Aqui, onde eu estou a passar com o rato. Ele tem que governar aí, por quê? Porque aí é um rei. Diga, irmã. Porque está escrito, né? No capítulo 1. Porque esse é o padrão que nós vemos, sim. Porque cada vez que aparece Rei do Norte, está sempre associado historicamente a uma pessoa que governa aqui, a Norte. Entende? Na profecia de Daniel 11, Roma aparece, mas nunca é associado a Roma o título Rei do Norte. Porquê? Porque eles governavam no Ocidente, não no Norte. Entende? Roma, então, está no Ocidente. No Ocidente, exatamente.
Por isso, não faz sentido Roma ser chamada Rei do Norte. Entende? Na profecia, no capítulo 11, a irmã nunca, mas isto é uma certeza, 100% de certeza, ok? No capítulo 11, a irmã nunca verá Rei do Norte associado a Roma. Roma é introduzida no versículo 16 para a frente. E do 16 para a frente, a irmã nunca vê a expressão Rei do Norte. Porquê? Porque os romanos não se encaixam na descrição de Rei do Norte. Entendeu, irmã? Até aqui no verso 15 está falando, o rei do norte virá... Exatamente. Exatamente. No versículo 15, o rei do norte, olha, governava aqui nesta região onde eu estou a passar com o rato, aqui na região norte. Entende? Ou seja, lá está. Para ser rei do norte tem de se dominar aqui. Tem de se governar aqui. Os romanos governavam muito longe, governavam ali no ocidente. Por isso é que eles não são rei do norte na profecia. Entendeu? Ou seja, por mais que a irmã tenha ouvido pessoas a dizer que é Roma e seja numa primeira fase mais fácil de assimilar, nós temos de ir sempre pela Bíblia, ok? Por isso, se as pessoas disseram isso, mas na realidade não é, nós não, por mais que seja mais fácil de nós entendermos, nós não podemos dar crédito, está bem, irmã? Tem que ser a Bíblia. A Bíblia Tem de ser a Bíblia, tem de ser a Bíblia e o que Ellen White diz. Está bem? Quanto à outra parte da sua pergunta de ser a Turquia, não é? O que é isso da Turquia? Nós veremos depois mais para a frente. No estudo mais para a frente vai ficar, acredito que vai ficar esclarecido para a irmã. Está bem? Tá bom. De começo está muito bom. Obrigada. De nada. Ok? Muito bem. Mais alguma pergunta? Vamos continuar. Eu estou disponível, por isso. Depende de vocês. Vocês têm mais alguma pergunta? Não? Parece que não, Miguel. Ok, pronto. Então, assim, eu só gostava então só de dizer mais uma coisita. Quanto à questão do Uriah Smith e tudo mais, é como já criticaram, por exemplo, o Wagner e o A.T. Jones. Como a irmã estava a dizer, o A.T. Jones e o Wagner trouxeram uma mensagem muito importante para a nossa igreja, a justificação pela fé. E a noite acompanhou-os, aprovou, disse que a mensagem que eles traziam era uma mensagem para preparar um povo para estar em pé no último dia do Senhor. Eu até tenho um livro, caso os irmãos até queiram ler ou tenham, chama-se Estudos sobre Fé. Estudos sobre Fé. Da A.T. Nós já Jones e estudamos, Wagner. Miguel. Nós já estudamos. Ah, que bom! É um livro, olha, excelente, excelente esse livro. Excelente. Eu li na semana passada, estava a fazer uma revisão. É um livro muito prático, com tanta coisa boa lá, que é impossível negar que aquilo era uma mensagem vinda de Deus, né? Harmoniza-se perfeitamente com os escritos de Ellen White e é uma mensagem poderosíssima. Então, se existem pessoas que criticam esses mensageiros e a mensagem deles, são porque não concordam com a mensagem. A mesma coisa para o Uriah Smith, que nem era só ele, mas pronto, o Uriah Smith querem arranjar defeitos no mensageiro e tudo mais, porque não concordam com certas visões dele. Mas como eu disse, o estudo que eu estou aqui a fazer convosco, Daniel 11, eu quero deixar bem isto assente. Não tem a ver com pessoas. Não tem a ver com o que o Uriah Smith disse, não tem a ver com o que o Tiago White disse, não tem a ver com o que os pioneiros disseram. Eu só vos mostro isso para vos mostrar que no passado acreditava-se desta forma. Mas todos os meus argumentos aqui, tudo o que nós virmos, vai ser sempre baseado na Bíblia, história e Ellen White. Está bem? Só deixar isso claro. Oh, Miguel, eu penso que a questão prende-se nem é tanto por não acreditarem neles, mas por não acreditarem naquilo que Ellen White falou deles. Também. Essa é a grande questão. E dizemos que sim, mas quando ela diz, e é ela que afirma, que eles, por exemplo, tinham as credenciais divinas, a mensagem que eles traziam tinham as credenciais divinas, portanto, sim, podes falar, Miguel. Sim, eu só, pegando nisso que a irmã estava a dizer, eu acho que convém toda a gente ouvir isto também. Que é o seguinte, qual será o maior engano no final dos tempos? Que Ellen White disse que aconteceria. Negar o espírito de profecia. Negar os Exatamente. testemunhos. E como é Claro. que se nega os testemunhos, irmãos? Não acreditando no que está lá escrito. Ou seja, não acreditando
Por exemplo, se a noite estava realmente a aprovar aqueles mensageiros, se eu digo, não, eles não estavam a pregar realmente aquilo que Deus queria, eu estou a negar o testemunho da noite. O testemunho. Claro. E foi isso que ela disse para as pessoas na época que estavam a rejeitar. Vocês estão a rejeitar os testemunhos, estão a rejeitar o próprio Jesus. Ou seja, Pois. temos de ter muito cuidado. Se nós vemos também, por exemplo, que ela noite aprova isso da questão oriental, dizer que não é a mesma coisa que rejeitar os testemunhos. Temos de ter muito cuidado com isto. Muito cuidado. Porque, por exemplo, mesmo a irmã falou sobre as trombetas, não é? Isso aí é outro tópico, mas só dando aqui um ponto. Há pessoas que hoje têm uma interpretação diferente das trombetas porque negam o claro testemunho do grande conflito, páginas 334, 335. É tão claro. Ela diz que é um cumprimento profético. O que é que os otomanos, lá, os turcos, cumpriram lá a sexta trombeta? Mas há pessoas que negam isso, negando realmente o espírito de profecia. Dizem que ela não quis dizer exatamente isso e tudo mais. Por isso, irmãos, só fazendo aqui um apelo. Tenhamos muito cuidado como nós encaramos os testemunhos. Porque se nós realmente acreditamos que a Almighty foi uma mensageira de Deus, temos de levar a sério o testemunho. Por mais que não compreendamos tudo, por mais que não nos encaixe na nossa cabeça, por mais que vá contra as nossas opiniões. Entendem? Só gostava de fazer esse ponto aqui. Ô, É Miguel, mesmo para eu queria mesmo só para fazer uma, Oi? eu queria só fazer um comentário que é o seguinte: o mesmo espírito que inspirou os escritores bíblicos foi o espírito que inspirou o espírito, a Ellen White a escrever o Espírito de Profecia. Então, ou a gente crê nisso, ou a gente não crê nisso. Isso é uma questão de fé, não é? E fé é o quê? Esperar e depender dessa palavra. E o Espírito Santo não ia falar para ela algo que não fosse a verdade, como ele também falou, e os escritores bíblicos escreveram a verdade. Sim. Então, a gente precisa rever as nossas crenças, porque senão nós vamos ficar sempre patinando. E por achar que foi o mesmo espírito que inspirou um e outro, eu também acredito que é o mesmo poder que fez até hoje permanecer intacta. A Bíblia é o mesmo poder que vai fazer permanecer intacto o espírito de profecia. Então, se a gente lê alguma coisa nos escritos e tem alguma dúvida se aquilo é verdade ou não, a Ellen White deixou um depositário nos escritos dela, ela nem deixou na mão dos pastores, nem da conferência geral, porque ela sabia que isso ia acontecer, não é? E ela queria que isso estivesse à disposição de todo mundo. Então, a gente tem a nosso acesso, todos os originais em inglês, e é só ir lá e ver o que está escrito em inglês, e a gente consegue hoje, com a ajuda do tradutor, fazer a tradução e ver se realmente ela escreveu isso ou não. Sim. Ok, eu penso que vamos ficar por aqui, Miguel. Já estamos aqui Sim. com 1h30. Sim. Vamos fazer só uma oração. Agradeço muito mais uma vez. Vamos continuar amanhã. E não percam, todos os que estão aqui na sala, não percam. Não sei se querias dizer mais alguma coisa, Miguel. Não, só digo realmente, não percam, porque amanhã vamos falar de pontos importantes. Sim. Então, oremos. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, o Senhor conhece o nosso coração e sabe o quanto desejamos ter tudo muito arrumadinho, como eu costumo dizer, na nossa cabeça, compreender todas as coisas, porque nós acreditamos que o Senhor vai poder utilizar aqueles que realmente estiverem na posse desta luz, deste conhecimento, mas também aqueles que tiverem guardado a fé de Jesus, aquela que espera e depende que a sua palavra se cumpra. Por isso, Senhor, agradecemos muito pela presença, pelo esclarecimento que o Miguel tem vindo a trazer e que cada um de nós tenha no seu coração o desejo de alicerçar bem este conhecimento, porque no fundo isto é a última profecia antes do final do tempo da graça. Que o Senhor nos abençoe grandemente, que continue a dirigir e a proteger de todos os perigos o Miguel, que ele continue a irradiar luz por onde quer que ele passe, que defenda também a sua família e que nos dê a presença amiga do seu Espírito, em nome de Jesus. Amém. 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 Então é Amém. isso, irmãos. Foi um prazer.